Olá, rede! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse canal de acesso a muito conhecimento, realizado por quem já teve resultados positivos nessa era digital, que não se trata só de usar as novas tecnologias, mas principalmente de um novo jeito de fazer as coisas, uma nova gestão, um novo processo. Tudo isso está sendo modelado por empresas nativas digitais. E esses profissionais que estão hoje operando dentro desse contexto é que sabem exatamente o que mudou, o que não mudou e está trazendo esse conteúdo relevante para você. Então não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, ver os episódios anteriores que eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque a melhor forma de aprender, às vezes, é numa bela conversa, tá bom? E hoje a gente vai tratar desse profissional de legal, do jurídico dentro dessa era digital. O que tem de mais importante do ponto de vista de tecnologia, de mudança, como fazer as coisas e também o futuro dessa carreira. E eu trouxe aqui o Henrique. Obrigado, Henrique, pela presença. Eu te conheço bastante, mas eu quero que você se apresente primeiro. Obrigado, viu? Imagina, primeiro eu te elogiar aqui, porque parece que você faz isso há anos já, um belo apresentador de podcast. Bom, meu nome é Henrique Fabretti, hoje eu estou no Opsi Bloom, sou sócio responsável pelas áreas de proteção de dados e inteligência artificial. Tenho 15 anos, basicamente, de carreira e de vida profissional. Comecei com algo completamente diferente do que eu faço hoje. Eu comecei trabalhando em Big Four. Então, eu trabalhei, acho que você não sabia disso, né? Eu trabalhei 5 anos, basicamente, entre PwC e Deloitte, com foco na área de tributário e compliance. Depois eu comecei a mudar minha carreira. E aí, em primeiro momento, eu assumi o jurídico de uma empresa de educação e tecnologia, que é a Lego Education. E depois fui trabalhar no compliance de empresa Walmart, empresa, enfim, gigantesca, né? O maior faturamento do mundo até hoje ainda. E depois fui pro Opsi Bloom para assumir essa área. Eu já tinha um background de compliance, tributário, fui reforçando esse meu background em governança de maneira geral, e aí já estou há quase 10 anos trabalhando com governança de tecnologia, com compliance na área de tecnologia e agora inteligência artificial. Pô, Henrique, olha, uma das coisas que eu mais gostei de ter te conhecido como profissional, jurista, advogado, etc e tal, é que o jeito que você fala, o jeito que você se comporta é um jeito de uma pessoa que está em constante aprendizado, por mais que você saiba muito. Coisa que pouco advogado tem, porque advogado às vezes tem uma postura de sabichão, sabe? Eu sei, eu tô no pedestal. Médico tem um pouco disso também. Isso acaba resultando num trabalho assim de constante evolução e resultado positivo. Porque hoje, assim, a gente olhar a atividade de um profissional jurídico hoje em dia é completamente diferente do que era antes, né? Desde pesquisa de decisões anteriores, que a gente tinha uma coleção do Pontos de Miranda para doutrina, uma coleção de jurisprudência, ir lá e pesquisar. Hoje você consegue acessar isso de maneira muito mais rápido, até um contexto de constantes evoluções normativas, né? Se a matéria-prima do advogado, do jurista, do operador de direito como um todo é a lei, é a norma, hoje a gente tem uma produção legislativa muito maior do que tinha antes. Sempre teve bastante no Brasil, mas eu acho que a gente tem uma produção maior agora, principalmente porque entram novos modelos de negócio que promovem novas externalidades, que o debate público tenta colocar e internalizar num ato normativo, numa política pública, etc. e tal. Então, esse contexto todo é hiper recente. Um exemplo que eu tenho é do SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro. Se a gente for raciocinar e colocar assim, um marco temporal para isso, é de 2016 para frente. Ou seja, foi ontem, do ponto de vista histórico. Mas para quem está no processo, parece que tem 30 anos. Mas foi isso que aconteceu. Então, os especialistas, as pessoas que realmente sabem fazer isso, são pessoas que aprenderam ou fazendo lá atrás, em 2016 e foi indo,
ou estudaram já com retrovisor o que existe hoje. Mas eu citaria tantos outros exemplos. A gente vê mudanças tanto do ponto de vista regulatório, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista tributário também tem uma revolução de fato acontecendo com a reforma tributária. Isso só para falar da matéria-prima do advogado. Aí tem um outro aspecto, que é o aspecto da gestão. O aspecto da gestão aí, a gente pode nadar de braçada, né? Porque, eu lembro, porque assim, fiz 2 faculdades, fiz Direito e Administração, embora nunca tenha exercido a advocacia, mas tá no meu cinto do Batman, né? Bombinha de fumaça, um laserzinho, outra coisa aqui, outro lá. Mas na minha época tive que fazer estágio. E para fazer estágio ainda recebia um papelzinho que eu ia bater lá no fórum para anotar o último andamento processual do negócio. Fichamento de processo. Fichamento de processo. Era uma coisa assim insana. E hoje não, porque dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, primeiro a pelo menos digitalizar aquilo que tem de documento, de entrada, de saída, foi o judiciário. Então o judiciário de fato está na vanguarda em relação aos 2 começou outros primeiro, poderes. né? Está na vanguarda, não sei, mas começou primeiro. Exato. Começou primeiro. E aí, de lá para cá, evoluiu bastante. Tanto o perfil do estagiário, como você faz a gestão de todos essas informações. O que você acha que mais mudou, dando exemplos aí, em relação ao perfil que existia antes para o perfil que existe hoje? Nossa, enfim, a resposta é longa, né? Mas vamos lá. Acho que primeiro eu vou deixar de lado um pouco a parte de gestão, porque acho que só isso dá para falar bastante. Aqui vou começar da questão mais individual do profissional. Assim, primeiro, eu me formei em 2011, né? Pouco tempo, enfim, considerando, tem 13 anos aí que eu me formei. E apesar de fazer pouco tempo, é impressionante como mudou o mundo quando eu me formei ali, como é que era o mundo jurídico, especialmente para o que é hoje, né? Quando eu estava me formando, eu estava começando um processo de digitalização, por exemplo. Jus Brasil era o comecinho ali, né? Era uma startup super no começo, ali, não sei a data de fundação deles, mas eu lembro que eu presenciei o começo desse negócio, de você ter acesso à jurisprudência de maneira digitalizada, por exemplo. Aliás, assim, um abraço para o LP, tá aqui conosco. É um grande cara, o cara que fundou o Jus Brasil. Bacana. Não, isso é uma referência aí na área de legal techs, né? Mas, assim, meu ponto é, a forma como a gente até aprendia direito era... Eu não sei se mudou, né? Enfim, não estou na faculdade hoje, mas deveria ter mudado, porque a maneira como a gente usa o nosso ferramental de conhecimento jurídico na prática, ele é completamente diferente. E isso não tem a ver com o código, com a lei em si, mas tem a ver a forma como o resultado jurídico, como os nossos clientes querem receber o resultado jurídico. Vou dar um ponto, uma frase que eu vi um tempo atrás, eu achei que ilustra muito bem essa questão. O advogado tradicional, ele tem mania de explicar como ele chega no resultado que ele chegou, né? Então, você pede lá, posso mandar um WhatsApp para minha base de clientes sem pedir consentimento, né? Usando aqui um exemplo de LGPD. E aí, em vez do cara, do advogado responder pode, não pode, ou pode, mas você pode ter esse problema, ou não pode por causa disso e daquilo, ele começa a explicar qual foi a cadeia de raciocínio que ele usou para chegar naquela resposta. Olha, a lei diz isso, e aí tem essa jurisprudência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou um negócio assado, para depois chegar no final e dizer que não sei, né? Talvez dar os cenários lá e deixar a decisão na mão do cliente. Isso é aquele advogado honesto, que é isso mesmo. A resposta é essa. Exato. E hoje o cenário, assim, com raras exceções, eu pelo menos não tenho um cliente que quer receber um trabalho dessa forma. Hoje ninguém mais tem tempo para ficar tentando entender a sua cadeia de raciocínio e como você chegou no resultado. Então, o papel do advogado hoje, especialmente quando a gente fala do papel de um advogado na área de consultoria, é te dar uma resposta sim ou não. Você não tem, você está consultando uma pessoa ali, não é porque você não tem a capacidade de acessar aquele conhecimento. Até porque hoje o conhecimento é muito mais pluralizado, né? Qualquer um pode ter acesso àquela resposta de alguma forma. O problema é o tempo que você vai levar para chegar naquela resposta. E talvez o nível de confiança que você vai ter com aquela resposta. Então,
quando a gente começa na faculdade de Direito, a gente é ensinado a construir argumentação para chegar a uma resposta. E a gente acaba levando isso para o nosso trabalho consultivo, para o nosso trabalho quando a gente vai atender os nossos clientes. É explicar o porquê que eu cheguei naquela resposta, explicar essa cadeia de raciocínio. E isso eu acho que já é uma mudança considerável. O meu cliente não quer mais isso, então eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Eu tenho que ter confiança de dar uma resposta, eu tenho que dizer para o meu cliente se é sim ou não, ao invés de explicar essa cadeia de raciocínio. E aí tem um outro ponto que você mencionou brevemente aqui, que é os diferentes tipos de negócio, né? Conhecer o negócio para o qual eu estou. Você falou aqui sistema brasileiro de pagamento, né? Então, conhecer a fundo como funcionam as empresas de pagamento, conhecer a fundo o arranjo, os diversos arranjos de pagamento, como é que funciona esse ecossistema, ele é necessário para que eu possa dar uma opinião jurídica. Porque a partir do momento que o meu cliente ele não quer receber a minha cadeia de raciocínio, ele quer uma resposta sim ou não, eu começo a ter uma responsabilidade muito maior. Já que o meu talvez não funciona e eu apresentar N cenários não funciona mais, o nível de confiança que eu preciso ter para dizer sim, pode fazer, vai lá, pisa fundo, ou não, para aqui agora, isso é um risco muito grande para o seu negócio, exige que eu conheça o seu negócio. A minha responsabilidade aumentou muito, muito mais. Porque antes eu dava os cenários, dava toda a cadeia de raciocínio e falava, agora se vira com tudo isso aqui que eu te dei, né? Todo o conhecimento que você precisava para tomar a decisão está aqui na sua mão. Hoje, o advogado basicamente toma a decisão para o cliente dele. Né? Óbvio que quem aperta o botão é o cliente, mas eu disse, eu entendi, ele quer que eu direcione ele quer que eu diga, aperta o botão vermelho, aperta o botão azul. Se eu não conheço o negócio dele, é impossível eu ter um nível de confiança suficiente para dar essa resposta. E aí eu dei uma puta volta aqui, mas para dizer que o profissional jurídico, quando sai da faculdade, ele não sai preparado para isso. Ele sai preparado para explicar a cadeia de raciocínio, ele sai preparado para despejar conhecimento, né? Eu estudei isso aqui tudo, tenho toda essa jurisprudência aqui no meu cinto do Batman, tenho todas, enfim, essa bibliografia inteira aqui, mas ele não sai preparado para dar uma resposta de negócio, para dar uma resposta que vai ajudar o negócio. É uma pena, eu não tive aula de empreendedorismo na minha formação. Então, hoje até algumas faculdades já incluem esse tipo de matéria dentro de um curso de direito. Então, o profissional de direito, o que você sai da faculdade, porque você tem que entregar no seu dia a dia, o que é exigido pelo mercado é completamente diferente. E aí eu acho que minha background de consultoria, de Big Four, ajudou bastante, né? Porque eu trabalhava, especialmente quando você é pica-pau, né? Comecinho de carreira, eu trabalhava em auditoria, por exemplo. O auditor vai lá, fica 30 dias numa empresa, tem que entender os processos, entender o negócio, achar risco, quantificar aquilo lá. Então, isso acabou que você é forçado a conseguir entender rapidamente o negócio, captar ali os pontos mais importantes num curto espaço de tempo, né? Eu acho que essa é uma habilidade que é fundamental para um advogado hoje, um advogado que vai atender empresa. É conseguir rapidamente entender. Você não vai entender com detalhes, você não vai entender com profundidade, mas você vai ter uma noção de como aquele negócio funciona. Porque a jurisprudência, a lei, o processo legislativo, isso todo mundo tem acesso, né? O Jus Brasil te ajuda nisso. Você tem hoje, sei lá, IA que vai te ajudar a consolidar esse conhecimento de uma maneira muito mais rápida. O acesso à informação não é mais o diferencial. É como você constrói essa resposta. Então, acho que se eu pudesse resumir, é a principal mudança do profissional do direito, de quem vai querer exercer uma função de legal dentro de uma empresa ou num escritório que vai atender empresas. Você tem que dar resposta, tem que entender o negócio, a resposta tem que ser ajustada para o negócio. É super clichê dizer isso, né? Acho que se você for perguntar para advogados, eles vão dizer que esse é o desafio. O problema é que saber na teoria como é que faz isso e aplicar isso na prática é uma outra coisa, né? Assim, é um exercício constante de cultura, de você incorporar e lembrar que esse é seu objetivo. Que seu objetivo não é explicar como você chega num resultado, mas é dar a resposta para o cliente. Eu sei disso porque eu tenho um time grande lá e eu tenho que o tempo inteiro estar trabalhando essa questão cultural, porque isso não é o DNA natural do advogado. Né? Até o tipo de comunicação, assim, mesmo no departamento jurídico, das nativas digitais, que é onde eu conheço bem. Pô, se a gente perguntar quantos e-mails a pessoa abre ou qual o índice de abertura de e-mail do pessoal, tenho certeza absoluta que pelo menos metade dos e-mails não são abertos. Metade. O cara vai falar assim, recebi um e-mail, aí, sei lá, mandei para você a resposta por e-mail. Cara, fala, deixa eu ver. Às vezes o cara fala, pô, mandei, mas tá no e-mail.
putz, já é, assim, do ponto de vista de comunicação, mudou. Mas eu vou além disso. Que é assim, você vai pegar uma empresa, essa empresa é inovadora e tal, não sei o que, é referência. Tá, ela é referência em produto, em tecnologia, no core dela. Agora, as áreas dentro dessa empresa ainda estão na década anterior. E mais recentemente, essas áreas estão sofrendo pressão interna para também se transformarem digitalmente. Só que ela não pode usar o time de tech interno. Então, resumo da ópera, assim, exemplificando uma alegoria, né? O jurídico usando Excel, o Word, não consegue, não tem nenhum lugar para mostrar em números ali o que tem de resultado, responde tudo na goela, fosse ciclo de avaliação. Aí o jurídico fala, bom, então, fiz isso, fiz aquilo outro, enquanto que tá lá, sei lá, o time de tech quantificado, ó, tá aqui o painel, tá vendo quantos casos teve, problemas resolvidos, o ROI aqui, o retorno foi esse. Marketing já tá fazendo isso também. Ó, investimos 100, retorno foi 200, foi essas ações que mais resultaram, né? Ó, o que deu ruim foi isso aqui que a gente vai tirar. Agora, você vai legal e finanças. Finanças até que tem alguma coisa, tá? Mas legal, assim, é um mar aberto de possibilidades para encaixar, de fato, soluções para atender isso. Então, eu falo assim, pega uma empresa, tem um contencioso lá de 100 processos. O que basicamente se faz desde que o mundo é mundo lá para trás? Terceiriza para o escritório vai mandar depois um relatório, etc e tal, babá. Não tem como visualizar isso de maneira mais clara, certo? Coisa que todas as outras áreas já fizeram. Aí só isso, acho que já melhoraria demais, né? Sem contar os contratos, né? Você vai pegar o seguro que quase todo se leva, eu já assinei, que é aquele seguro por assinatura, que se der algum problema, eu tô com um seguro lá, o seguro cobre, porque eu não tenho tempo de ler todos os contratos que eu assino. Pelo amor de Deus, eu vou ler todos, não tem como. Imagina, uma pessoa CEO, tem lá 40 contratos que chega de tudo quanto é área para o cara assinar. Não, eu vou contratar um seguro, aí eu vou chamar cada um, ó, você já viu esse negócio aí? Posso assinar? Posso. Ou seja, nem de transformar aqueles contratos em alguma linguagem mais palatável tem, o que não é um valor agregado, muitas vezes todo mundo fala que é o valor agregado para o consumidor final, né? Tipo, você está mandando para o cara assinar lá um negócio mais palatável. Não, mas para dentro é uma coisa cadavérica. Não dá para entender. Ninguém tem esse tempo. Tem várias camadas aqui, eu vou tentar não dar uma volta muito grande, mas eu lembrei de alguma coisa que eu li semana passada, um paper bem curtinho ali, que fazia uma comparação do tamanho dos textos de documentos jurídicos depois da invenção do editor de texto e antes. E é absurdo, assim, a curva vem vindo bem devagarzinho, assim, aumentando um pouquinho, e aí quando inventaram o editor de texto, o Word, assim, você tem uma escalada absurda do tamanho dos documentos, e aí eles pegam ali os recortes de documentos regulatórios, porque é mais fácil fazer uma comparação, né? E aí o paper, obviamente, tenta traçar uma conclusão lá dizendo que a gente, antes, quando a gente não tinha editor de texto, a gente limitava o que a gente escrevia à nossa capacidade de escrever e de ler. Uhum. E quando você inventa o editor de texto, você basicamente tira esse limitador humano e fica infinita a capacidade de você gerar texto novo, né? E armazenar esse texto. Só que a sua capacidade de leitura continua a mesma, né? Enfim, não tem nada a ver com o que você está falando aqui, a não ser o aspecto de que a gente... e aí, acho que o direito acaba caindo nessa armadilha de escrever muito sem ter o objetivo muito claro do porquê que você está gerando aquele monte de informação, né? E às vezes você está tentando endereçar num contrato de 35 páginas, um monte de risco que é completamente desprezível, né? Ou riscos que são muito pequenininhos, que não tem que estar lá porque o jurídico precisa, né? Talvez tenha a necessidade de mostrar que tentou fechar todas as portas, ou porque se alguém receber um contrato de 2 páginas para assinar, vai achar estranho, né? Falando, tem alguma coisa errada, esse contrato é muito pequeno.
Então, é umas armadilhas assim que a gente vai caindo, a gente não sabe nem por quê. Só que você tenta mudar sozinho, você vai tomar... você vai ser o estranho, né? Porque eu não posso mandar um contrato de 2 páginas para um meu cliente assinar, porque ele vai achar que eu não fiz meu trabalho direito. Mas, enfim, tirando isso à parte... falando de mensuração de resultado, né? Eu acho que existe uma transformação acontecendo no mercado jurídico. E o Brasil, infelizmente, ainda é muito atrasado nesse sentido, né? O mercado jurídico no Brasil ele é muito regulado, muito fechado. Então, a gente também acaba penando um pouco. Eu não sei se é só esse o motivo, mas eu julgo que esse seja um dos fatores da gente ter um mercado jurídico um pouco mais atrasado. Inclusive, em relação... existe aí uma relação, então, inclusive, em como que a regulação no mercado jurídico, e eu falo aqui escritórios de advocacia, também impactam os departamentos jurídicos, né? Porque eles, de alguma maneira, você tem aqui o intercâmbio de profissionais, e se você tivesse um mercado jurídico, na minha opinião aqui, mais evoluído, você também faria com que os departamentos jurídicos tivessem uma evolução um pouco maior. Mas, dito isso, né, eu vejo que a gente começa a passar, assim, por um período de transformação digital até dos departamentos jurídicos. Eu tenho clientes que já mensuram o tempo que demora para fechar um contrato. E aí, olha que interessante, um cliente que trabalhei até recentemente num projeto com ele de simplificação, pelo escritório, né? Não trabalhei diretamente nesse projeto, mas a gente mensurava ali quanto tempo que demorava para fechar um contrato, e a gente fez um processo que a gente chama de visual law, né? Que é você reduzir você adaptar a linguagem daquele contrato para o receptor dessa mensagem, né? Então, era um contrato ali com um público bem específico, de uma equipe mais comercial. Então, como é que eu adaptava a linguagem para aquele público? Então, eu reduzi 30%, 40% do tamanho desse contrato e depois incluir elementos visuais para facilitar a compreensão do conteúdo daquele contrato. E o objetivo de fazer isso era porque esse jurídico tinha um KPI de reduzir o tempo de negociação desses contratos por meio da forma que eu apresento o instrumento contratual. Então, existe já um movimento de você mensurar, tentar tangibilizar um pouco o que se parecia intangível do ponto de vista jurídico, né? Então, o tempo de negociação de um contrato está ligado a como eu escrevo esse contrato. Eu tenho um KPI hoje jurídico que tem KPI para medir esse tempo e fazer os ajustes contratuais necessários para reduzir esse tempo. Quando eu falo de processo, como a gente também mencionou aqui, Jus Brasil, né, como uma ideia aqui, mas existe já uma ideia de se usar a jurimetria para tentar antecipar quanto tempo um processo vai durar, quanto que ele pode custar para mim, por quanto eu posso fechar um acordo, qual que é o nível de probabilidade de um processo ser procedente ou improcedente, ou quanto que ele pode me custar se for procedente. Então, já existe, isso não é novo, né? É um movimento crescente de você trazer esse tipo de tecnologia para dentro do jurídico, especialmente quando a gente fala de contencioso, que nem é muito minha praia, eu sou mais do mundo da consultoria, mas existe esse movimento. Isso ainda não é uma realidade para a grande maioria das empresas, isso não é uma realidade para a grande maioria dos escritórios de advocacia, é um processo caro, é um processo, inclusive, que quando a gente fala de jurimetria, né, parece muito mais automatizado do que ele de fato é, né? Mas você imagina você extrair informação de tribunais que não tem uma padronização de como escreve uma sentença, como se escreve uma petição, então os dados vêm completamente desestruturados, né? Então você conseguir extrair aquela informação, interpretar aquela informação, não é algo trivial. Vamos lembrar que Transformers, né, que é a forma de você, que hoje o ChatGPT, enfim, se usa dessa tecnologia, vamos dizer assim, né, para possibilitar que os LLMs sejam eficientes como são hoje, é de 2016, né? Então, essa tecnologia não chegou ainda para o mundo da jurimetria aqui. Eu confesso que eu desconheço ferramentas que funcionam para os processos brasileiros ainda com esse nível de sofisticação. É coisa de tempo, aqui já deve ter alguém certamente com o negócio rodando na rua aí, fazendo piloto, mas enquanto você não tinha essa ferramenta, você tangibilizar informações de processos jurídicos, de sentenças e conseguir transformar isso também num processo de jurimetria, era muito complexo, né? Então, isso é uma realidade de agora, não era de antes. Eu tenho, inclusive, uma colega que trabalhou numa das primeiras legal techs aqui no Brasil, que ela liderava um time de uns 30 advogados, que o papel deles era ficar olhando sentença e ajustando lá, fazendo o deparo, vamos dizer assim, para IA entender aquela sentença, né? Hoje em dia, isso já não seria mais necessário. Então, eu acho que a tecnologia aqui também, muito mais recente, os LLMs em geral, vão ajudar a gente a tangibilizar ainda mais e modernizar ainda mais os departamentos jurídicos. O que mais é que eu posso falar de modernização, né? Acho que só para não
não perder o gancho, você falou de gestão, né? Tem um outro aspecto também que as questões relacionadas à gestão de departamento jurídico, seja de processo, seja de consultivo, elas também são muito relegadas no mundo jurídico. Nenhum advogado sai da faculdade sabendo fazer gestão. Né? Você é uma exceção ter feito administração junto com a sua faculdade de direito, mas assim, eu vejo no meu dia a dia profissional como, especialmente nos escritórios de advocacia, e eu acho que tenho sorte acho que no Opsibum isso hoje não é o caso, né? Eu tenho um ambiente que favorece uma boa gestão, mas você não aprende a gerir, né? Como é que você cresce no escritório de advocacia ou no departamento jurídico? Você é muito bom tecnicamente, você é um cara muito bom tecnicamente, estuda pra caramba, entrega um resultado técnico bom e você vai para a próxima etapa. Aí você é cobrado por ser ainda melhor tecnicamente, né? E você sobe porque você é bom tecnicamente. Você não sobe porque você é um bom gestor daquele problema, um bom gestor de processos do ponto de vista de fazer eles serem mais eficientes. Você sobe porque você é bom tecnicamente. Então, quando você chega no topo da pirâmide, isso não é realidade só para advogado, obviamente, mas você não aprendeu a fazer gestão. Seja gestão de negócio, gestão de processos, seja gestão de pessoas, né? Enfim, então, mas desvia um pouquinho aqui do tópico, né? E você sabe, Henrique, que o que eu vejo também de diferente, sei lá, novamente olhando com o meu óculos da bolha dos nativos digitais. E antes de eu falar, tem que fazer um preâmbulo do jeito que eu estou enxergando realmente o todo. Assim, se você olhar quem implementou, criou o conceito de CX, jornada do cliente, foram os nativos digitais, não foram os outros setores. Quem criou o conceito de people, o novo RH com cultura e diversidade, foram os nativos digitais. Quem foi que criou agora a IA generativa? Foi um nativo digital, uma empresa nativa digital. Por que todo esse preâmbulo? Porque a gente teve no passado um ponto de referência que influenciou todos os demais, tanto o mercado como um todo, quanto escola, modelo como as pessoas se organizavam e conversavam, que foi a indústria, né? Esteira rolante, tal, departamentos muito bem estruturados, modelo massificado de ensino. Eu não vejo outro grupo que não esteja influenciando todos os demais, que não seja esse núcleo das empresas nativas digitais, né? Não é o agro, não é a indústria mais, não é o setor tradicional de saúde. Quem realmente está criando alguma coisa e o resto vem replicando são as empresas nativas digitais. Tá, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para o jurídico dessas empresas, propriamente dito, elas não estão mais conectadas do jeito antigo que os escritórios faziam para ganhar relevância. Do tipo assim, aquela esteira rolante clássica. Publica livro, vira professor. Aí aquele currículo diz 15 laudas. Na prática, esse gestor jurídico tá olhando assim, o cara me entende e o cara é bom? Como é que eu vou saber se o cara é bom? Vou saber se o cara realmente estiver tá aqui do meu lado. Agora, para aqueles processos, sei lá, um processo no STF, aí muda um pouco o contexto. Um escritório especialista. Que exceção. Isso perto do todo é um negocinho desse tamanho. Agora, ninguém tá nem aí se o cara publicou 15 livros, entendeu? Porque o cara... Antes era assim, vamos contratar que o cara é professor da USP. Nada, não existe isso. Nunca ouvi falar um cara falou assim, contratei porque o cara é professor da USP. A menos que seja assim, porque em um processo específico, precisa desse cara por algum outro motivo, de influência, de tal, de um parecer, entende? Então mudou até o jeito como esses novos atores estão olhando para esse mercado jurídico. E aí eu vejo que para várias novidades que estão vindo aí no direito, que direito assim, também eu acho que a gente inventa muita moda, né? Vai ter o direito digital, o direito de aviação,
Na prática, você passa a régua, cai 3, 4 verticais clássicas, civil, penal, administrativa, ou é comercial, é tudo. É o básico, o resto é derivações disso. Só que algumas derivações específicas viram nicho, né? E aí você fala assim, eu quero o cara que saiba do nicho. Então, vai lá. Sistemas de pagamento brasileiro, fintechs. Tá, para onde que eu vou? Vou para alguém que saiba e entende mesmo aquele nicho ou não? Ou eu vou pro full service lá, que, não sei o quê. Eu tô vendo uma tendência que não vem de agora, né? Muito atrelada a CPF e nicho. Esse CPF eu sei porque ele tá acompanhando esse processo inteirinho. Ele é a referência lá do nicho. Como é que você enxerga essa evolução nessa cadeia ali de evolução dos escritórios de advocacia? Como é que se posiciona? Até porque até hoje você está no Office Bloom. O Office Bloom é, de fato, ele escolheu um nicho. Direito digital. E se especializa bem em tudo que envolva isso. Pode ser que tenha full service, mas não conheço. Mas assim, conheço o Office Bloom, o pessoal fala Office Bloom, direito digital. E acabou se tornando uma das maiores referências no Brasil inteiro de direito digital. Mas como é que você vê essa mudança assim? Você está basicamente me perguntando como é que alguém me escolhe para ter Exatamente. Boa. Bom, aí se eu soubesse exatamente a resposta para isso, né, não tinha concorrência, né? Mas vou trazer também, dividir alguns pontos aqui. Primeiro você falou de CX, eu acho assim, eu gosto muito desse tema. E eu gosto muito desse tema porque eu acho que cada vez mais, pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Os escritórios de advocacia e advogados geral vão precisar se adaptar a essa realidade. Eu preciso pensar na experiência do meu cliente ali. E isso é algo que é completamente relegado no mundo jurídico, né? Não vou falar, assim, não sou o único que está olhando para isso, não é o único escritório que olha para isso, mas certamente não é a maioria. Não conheço nenhum que aplica isso. E eu vi um artigo, e a gente começou a olhar para isso talvez uns 2 anos atrás, 3 anos atrás na Nopes, a gente estava discutindo um artigo, é bem conhecido, eu sou péssimo para guardar nome de artigo e nome de autor de artigo, mas basicamente ele dizia o seguinte, que os nossos consumidores B2B, a gente tende a achar que, sei lá, a Ambev, a Coca-Cola, é uma empresa, eu olho para ela como empresa e eu esqueço que na ponta tem uma pessoa tomando decisão lá de como é que eu vou adquirir um serviço, como por exemplo, serviço jurídico. E essas pessoas consomem de todos os nativos digitais. Então, o diretor jurídico da Coca-Cola certamente usa Uber, assina o Spotify, compra em qualquer marketplace, aí, sei lá, no Mercado Livre. Ele consome esse mundo digital que, como você bem colocou, é quem trouxe o conceito de CX para a mesa. Então, quando ele compra um serviço jurídico, ele não está me comparando com outros escritórios de advocacia, ele me está comparando com a experiência de consumo que ele tem no dia a dia dele. Então, ele está me comparando como que eu entrego uma experiência que é comparável ao Spotify, a Disney Plus, a, sei lá, qualquer outro serviço desse, né? Então, esse é o meu concorrente do ponto de vista de experiência de compra, de experiência de consumo, seja um serviço, seja um produto. E cada vez mais isso é o que essa nova geração está trazendo para a mesa na tomada de decisão de comprar qualquer coisa, incluindo serviços jurídicos. Então, quando a gente viu... esse artigo não é para advogado, esse artigo, eu não lembro... Enfim, ele trazia lá um conceito mais do ponto de vista de competição, mas a gente incorporou isso para a gente aqui. Então, bom, os gerentes jurídicos da nova geração, diretores jurídicos... Não precisa ser nem da nova geração, né? Basicamente todo mundo... Ele está me comparando com essa experiência de consumo. Então, eu tenho que entregar uma experiência de consumo parecida para ele. E esse é um desafio gigantesco, né? Assim, veja, detectar o problema é uma coisa, trazer a solução é outra, né? A gente está batendo cabeça lá para como entregar a solução de uma maneira mais adequada. Mas eu diria, primeira camada da resposta da pergunta que você me fez, como é que esse cliente me escolhe? Para mim, hoje, uma grande parte disso é como é que eu consigo prover para ele uma experiência que seja equiparável à experiência que ele tem com outros serviços, que seja uma experiência que seja fácil, que seja fluida, que ele não precisa pensar muito para tomar uma decisão, que ele saiba o que está acontecendo, tenha controle do que está acontecendo. E onde isso esbarra? Vou dar alguns exemplos gerais aqui de coisas banais da advocacia. Por exemplo, pagamento de consultoria por hora. Né? Vamos pensar num fluxo aqui. Um cliente pede para mim um trabalho. Aí eu digo para ele assim, olha, minha hora custa X mil reais a hora.
eu vou começar a fazer um trabalho para você, mas eu não sei ainda quantas horas eu vou gastar. Então, daqui uma semana eu te entrego o trabalho, eu te digo quanto vai custar. Esse cara não tem um controle de quanto ele vai gastar, ele não sabe, ele não consegue controlar quanto tempo eu vou gastar para fazer aquele trabalho, ele não sabe quem que são as pessoas que vão estar envolvidas na execução daquele trabalho. É totalmente diferente de uma experiência que você tem hoje com o Uber, que você pede um Uber, você sabe exatamente em que momento que você está da sua jornada de compra. Você sabe exatamente quanto que eu vou gastar. Você sabe exatamente quanto tempo vai demorar para aquele negócio chegar na tua porta e quanto tempo vai demorar para você chegar no seu destino. Então, esse nível de experiência, um cliente do serviço jurídico ele quer ter também. E eu tô dando um exemplo, não é, obviamente, né? Eu tô simplificando o complexo aqui, mas assim, esse tipo de abordagem jurídica não funciona mais. Tanto que a cobrança por hora corrida de advogado, enfim, de advocacia, ela tá caindo. Eu não vou dizer que tá caindo em desuso, mas eu vejo o início de uma tendência disso ser abolido. Fora que tem uma questão aqui de incentivo que eu acho completamente assim, eu não consigo entender. Eu também e aí, veja, eu faz 5 anos que eu trabalho no escritório de advocacia, né? E uma das coisas que a gente mudou completamente lá, na minha área hoje, basicamente quase não trabalha por hora. Enfim, uma das coisas que a gente mudou foi justamente a cobrança por hora. Eu basicamente aboli isso no meu time. Eu não consigo abolir porque o mercado pede, né? Então eu tenho um cliente que quer trabalhar assim, mas eu acho incentivo perverso, porque eu não tenho incentivo de ser produtivo. Quanto mais rápido eu sou para entregar um trabalho, menos eu ganho por ele, né? Olha a coisa maluca, né? Aí usa timesheet. Exato. Mas aí voltando na questão da experiência, né? O cliente me pede isso, aí timesheet. Aí eu volto com o trabalho e falo, tá aqui meu timesheet do que eu usei para entregar esse seu trabalho. Aí o cara tem que revisar linha a linha de cada lançamento e falar, bom, isso aqui tá exagerado, não, isso aqui faz sentido. Para eu entregar uma consulta jurídica pro cara, sei lá, demorei 15 horas para executar, né? Então veja como essa experiência é terrível. Quem quer ter uma experiência de consumo como essa? Pois é. Então, esse é um pequeno exemplo de um recorte de como funciona um produto jurídico, né? Uma consultoria, um contencioso, não importa, né? A cobrança por hora é algo muito padrão na advocacia. Mas olha como é terrível a experiência do cliente quando ele consome um advogado trabalhando por hora. É terrível isso. Então, hoje, o que eu faço? Como é que eu mudei esse trabalho? É algo... É óbvio, né? Eu não trabalho mais por hora, eu trabalho por hora fechado. Você quer que eu te entregue isso daqui? Tá bom, custa X mil reais. Eu aqui tenho que ter a minha habilidade de prever quanto que eu vou gastar com isso daqui, porque no final do dia o meu estoque de produto é hora de trabalho, não tem como fugir da questão de hora, mas eu internalizo o problema para mim, eu não levo esse problema para o meu cliente. Então, eu tenho que conseguir prever muito bem como é que eu vou compor os recursos humanos necessários para entregar aquele trabalho, prazo, etc. E eu tenho um incentivo aqui para ser o mais produtivo possível e devolver isso para o meu cliente por aquele valor fechado. Mas eu já eliminei aqui a questão do meu cliente ter que revisar a timesheet, não ter previsão de quanto ele vai gastar com o trabalho. Eu posso ser o mais produtivo possível, porque quanto mais eficiente eu sou aqui, mais eu vou ganhar, gastei menos tempo para fazer aquele trabalho. Então, é uma questão... Para mim é óbvio, tá, Vitor? Assim, eu acho isso o banal, mas não é um modelo da advocacia tradicional. Não é um modelo como majoritariamente... Não é, eu não tive nenhum interesse de entrar em escritório de advocacia por causa dessas coisas. Tá olhando para isso, dessa perspectiva, putz, já é um avanço violento. E aí, vou te dizer mais, tem uma questão também que eu acho super importante. Assim, você mesmo mencionou, né? O parecer lá, o processo no STJ, o parecer que você contrata, o cara mais importante do Brasil que escreveu trocentos livros para fazer sobre aquele tema, para fazer um parecer para o seu processo, isso é a exceção do serviço jurídico hoje, né? O que o departamento de uma nativa digital quer? Ele quer o cara que ele vai olhar para o lado, como se fosse um colega que está sentado do lado dele e falar, cara, resolve esse problema para mim aqui. Toque o e-mail, o contrato, só me diz se tem alguma coisa que está errada aqui, tem algum risco que eu não posso correr. Ele quer ter essa facilidade de controlar o serviço jurídico. E esse é aqui que é o volume de trabalho. Você vai continuar tendo um trabalho sofisticado, enfim, mas o volume de trabalho está nesse trabalho do dia a dia, tá? Nessa consultoria menor, nesse trabalho pequeno. Então, eu preciso tornar esse consumo desse produto o mais fácil possível para que eu, de fato, me torne um parceiro que ele parece que eu estou sentado do lado dele no dia a dia de trabalho. E aí, claro, né, minha visão aqui, eu enxergo que esse é o grande nicho da advocacia, onde eu acho que tem realmente valor para a advocacia e onde tem valor para as próprias empresas. Porque também, quantos problemas sofisticadíssimos as empresas têm?
né? Você deve ter aqueles problemas que você reporta para o seu board, né? Então, você deve ter 3, 4 problemas jurídicos que você reporta para o seu board, que você precisa desse trabalho super sofisticado. Não é o grosso. Não é. Não é o grosso. E, Henrique, eu vou te falar, de fato, o que eu vejo acontecer já até exatamente nessa perspectiva. Se você vê aquela esteira rolante lá do carro, lá, da segunda revolução industrial, onde um departamento só começa quando o outro termina. Então, vamos supor, o CEO decidiu tal, aí ele vai passar para a área de produto, vai passar para a área de marketing, para, em algum momento, passar pela área jurídica. Nas empresas que já possuem essa nova gestão, como é que funciona? Vamos encurtar essa esteira. Bota todo mundo junto. Dispara isso, né? Na verdade, você vai botar lá o cara de tecnologia, o CTO, o cara de produto, o cara da operação, o cara de marketing e o cara de legal tá lá para bate bola, jogo rápido. Falando assim, a gente vai lançar isso. Vamos supor que vamos lançar um produto que a gente nem sabe que se vai dar certo ou não, mas vai lançar. Tá, qual que é o risco? Agora, tira e pau, vai, dá ou não dá? Dá, vai, assim, assado, tal. Aí lança, aí volta de novo, aí volta pro grupo. Vamos ter que ajustar isso. E aí, o que eu faço? Já tá acontecendo assim, e jogo rápido. Quando é muito encrenca, aí o diretor jurídico ou gerente jurídico lá da empresa não sabe muito bem, aí o cara precisa segurar, volta numa segunda já com uma resposta pronta. É isso. Porque a dinâmica tem sido essa, pelo menos para essa bolha. Olha, Henrique, o tanto de produto que eu não trabalhei, sei lá, uns 3, 4 meses ou um ano, que chegou lá no final e falou, mudou tudo. E aí eu mudei a meta no meio do caminho. Eu já vou dar alguns exemplos, tá? Sei lá, o restaurante está vendendo pizza de mussarela. Sei que ele está vendendo 1000 pizzas de mussarela. Lógico, o restaurante precisa do quê? Mussarela. É quase que óbvio, né? Aí eu falei assim, vou vender mussarela pro cara? O cara vai comprar, eu vou vender mais barato para ele. Não deu certo. 6 meses trabalhando num projeto desse. Não deu, volta tudo. Contrato, precisava do contrato e tal, e não sei o quê. Que dinâmica é essa que dá conta? Se eu tiver que, vou elaborar um contrato XPTO e bibibi, travei toda a empresa. Travei. Cara, mas essa questão do prazo, né? Isso, obviamente, a vida do advogado é prazo, né? Mas a minha impressão é que a pandemia que ferrou com isso de vez, assim, mas os prazos se encurtaram absurdamente, né? E na minha cabeça, a pandemia foi um fator decisivo aqui. Eu acho que tá todo mundo conectado o tempo inteiro, né? Isso parece que era a realidade desde sempre, mas não era, né? Até a pandemia, tinha muita gente que não estava conectado o tempo inteiro, né? E hoje está todo mundo conectado, no profissionalmente falando, e hoje está todo mundo conectado o tempo inteiro. Então, eu acho que isso fez com que os prazos se encurtassem muito. Mas, na linha do que eu falei, né, de que, para mim, o serviço jurídico hoje, ele tem que ser esse parceiro, que é quase como se fosse o cara sentado aqui do meu lado. Isso faz com que os prazos também tenham que ser muito mais rápidos, os prazos de resposta têm que ser mais rápidos. Pelo que você falou aqui, né? Não dá para eu estou desenvolvendo um projeto lá a cada dúvida jurídica que eu tenho, esperar 10 dias para ter uma resposta, porque uma resposta que pode, inclusive, mudar o meu projeto, eu ter que voltar do começo e precisar fazer uma outra pergunta, né? Enfim. Pra você ter uma ideia, hoje, eu não sei se tem um escritório que trabalha desse jeito no Brasil, mas hoje eu tenho um time que eu, basicamente, tenho uma parte do meu time que só faz o relacionamento com o cliente e é quem entende a demanda do cliente. Então, a gente chama aqui são jogadas que a gente chama de ponto focal, mas são quase como account managers, vamos dizer assim. Isso. E o papel deles é entender a realidade daquele cliente, entender o negócio dele, entender como que ele gosta de receber os trabalhos dele, entender qual que é a velocidade que ele precisa, inclusive saber a temperatura, porque se a gente depender do cliente, todo mundo precisa das coisas para ontem, né? Mas essa pessoa, como já constrói um relacionamento de longo prazo com o cliente, entende de fato a temperatura de cada demanda, alinha ali, obviamente, os prazos de resposta. E eu tenho uma parte do time que é quem põe a mão na massa, que é
quase que um modelo ágil aqui, né? Eu tenho um backlog de tarefas que vão entrando lá num sistema. Inclusive, eu tenho um sistema, eu tenho um engenheiro lá de produção para olhar para isso. E ele aloca aquela demanda para o melhor advogado mais disponível, com a melhor expertise para fazer aquela tarefa. Uhum. Então, obviamente, eu tenho, sei lá, advogados que são melhores para fazer contrato, eu tenho advogados que são melhores para a parte de governança, tenho advogado que entende mais de cibersegurança, enfim, eu tenho um pool lá de expertise diferentes e senioridades diferentes também. E aí, quando essa demanda entra, eu aloco para esse profissional de acordo com a disponibilidade dele. Então, eu sei qual que é o prazo que ele vai precisar receber. É como se eu olhasse para um painel e visse exatamente, ó, esse advogado aqui sabe fazer isso, ele vai conseguir entregar isso até sexta-feira, porque ele está com a agenda dele livre, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu consigo otimizar muito o uso do meu time e os prazos. Hoje, 70% das demandas eu entrego em 3 dias. Claro que tem coisa que eu entrego em 24 horas, tem coisa que eu demoro 10 dias, mas 70% eu entrego em 3 dias. 3 dias corridos, não são 3 dias, 3 dias corridos. Esse é o prazo. E pode parecer até muito, não sei qual que é a realidade de prazo. Não, né, não, assim, ótimo prazo. Mas assim, quando eu entrei no escritório, essa não era a realidade que a gente tinha. Né? Esse foi um modelo que a gente desenvolveu junto com um parceiro, inclusive uma consultoria que veio ajudar a gente a montar esse negócio aqui. Mas é um modelo muito diferente, porque eu consigo... e aí, o detalhe, tá? E que o cliente na ponta não enxerga isso, mas o modelo tradicional de advocacia esmaga o advogado, né? Esmaga o advogado, porque você está vendendo uma hora de trabalho. Você não pode ser eficiente, porque se for eficiente, você ganha menos. E você com um monte de prazo curto. Então, você acaba criando um problema do ponto de vista de carga e excesso de trabalho. Não é à toa que tem várias pesquisas que mostram quão é estressante o trabalho do advogado, etc., por conta disso. Com esse modelo, hoje eu posso falar tranquilamente que o meu time tem uma carga de trabalho super normal, como qualquer outra função, profissão, e eu consigo entregar com velocidade o meu trabalho. Porque eu criei um modelo que eu consigo equalizar as demandas, eu tenho um time que eu consigo enxergar exatamente quem pode fazer aquilo no menor tempo possível. E eu fatio isso como metodologia ágil, né? Eu tenho um Scrum dentro do meu time para executar esses trabalhos. Então, enfim, é a maneira como a gente encontrou de tentar vencer esse problema que o mercado nos colocou, que é entregar rápido, não poder demorar um tempão para voltar na fila da esteira de produção, sem fazer ninguém precisar virar madrugada. Fenomenal, né? Henrique, porque eu vou te falar, assim, boa parte do consultivo ali vai ficar num sim, não, pode ser, vírgula, depender disso e daquilo. E a gente está contratando o quê? Alguma coisa que me traga credibilidade. Eu quero um pouco mais das razões daquilo ali. Beleza, aí a gente pode pedir um material, marcar uma reunião, explica por A mais B aquilo ali. Mas até hoje, eu recebo no meu e-mail, às vezes eu pergunto assim, tem como estudar para ver se isso é possível? Receber um relatório, um parecer, como se fosse um consultivo, de 10 laudas, com aquele preâmbulo ali do... Assim, é o clássico, né? Um preâmbulo detalhando qual que foi o pedido. Aí um parágrafo detalhando qual foi o pedido. Aí vem numa sequência assim, analisamos a questão, aí cita a lei, cita não sei o que, aí vem um monte de jurisprudência segundo o TJ e blá, 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 para no final um parágrafo falando, beleza, eu quero saber se é beleza ou não é beleza, entendeu? Se eu quisesse o curso, eu contratava você para me dar um curso, mas não é isso que eu quero, né? Não é. Isso é cultural, cara. Isso pra você ter uma ideia, Vitor, eu tive que assim, não, eu falo eu aqui, tá? Mas eu tenho um time grande ali, tem quase 40 pessoas embaixo de mim ali, então é eu, mas é o time, né? Da gente ficar batendo nessa questão de como eu entrego uma resposta, porque o advogado sai da faculdade com essa mentalidade. Então é uma questão que transcende a cultura do meu escritório. É uma questão da função. Uma coisa que a gente bate o tempo inteiro a primeira coisa que eu coloco no e-mail, num parecer, seja lá o que for, é a resposta. E eu brinco com o meu time assim, tem que ser sim ou não. Depois, se é sim com algum parênteses, né? Sim, mas com essas condições, você escreve depois. Mas é sim ou não. Você começa com a resposta. Sim, pode fazer. Não pode fazer. Sim, pode fazer. Estão aqui as condições que você pode fazer. Sim, pode fazer. O risco é esse. Mas assim, assim, a gente discute isso, eu fico falando, quando eu começo a conversar com alguém sobre isso,
parece quase ridículo ter que dizer isso, porque é meio que o óbvio, né? É óbvio. Mas, cara, a cultura do mundo jurídico é tão perversa que o óbvio não é o óbvio. O óbvio é você escrever com tudo aqueles... É que vai ter dois... A gente tá vivendo, Henrique, eu vejo, assim, os dois mundos estão convivendo, né? Não teve aquele tempo de ir todo mundo se adaptando. Tem um mundo aqui de profissionais, até jurídicos, dentro das empresas, que, não vai exigir esse calhamaço, esse relatóriozão. E o outro, que ainda que é o anterior, que talvez tenha lá um diretor jurídico mais velho, fez carreira, que ele está acostumado com a outra entrega. Aí, cara, eu fico imaginando... Mas isso é cada vez mais raro, tá, Vitor? Vou dizer assim, olha, faz tempo que eu não me lembro de algum cliente olhar, receber um trabalho nosso nesse padrão e falar, não, mas faltou escrever mais, ou achar que tá faltando alguma coisa. Eu acho que isso tá mudando, tá? Assim, rapidamente. Eu tenho a sensação que o mercado jurídico talvez seja um dos poucos que não sofreu uma completa disrupção, mas eu acho que tá assim na beira do precipício para ser completamente transformado. E a gente às vezes fica esperando uma grande explosão, né? Vai mudar tudo de repente do nada. Eu acho que esse movimento ele começou bem assim, silencioso, mas eu acho que ele já ganhou massa crítica para se transformar completamente. Questão de pouquíssimo tempo, na minha opinião, a gente vai ver isso mudando rapidamente. E eu sei que a gente está com o tempo aqui no final, mas eu lembrei de Vou fazer uma predição aqui, ousada, né? Eu tenho um professor de Wharton que eu gosto de acompanhar as coisas que ele escreve, chama Ethan Mollick. Ele é um cara da área de business de Wharton, mas ele tem se dedicado muito a falar sobre a relação de inteligência artificial com as profissões de maneira geral. E ele escreveu um livro que chama Co-Intelligence, que super recomendo para quem está com medo da inteligência artificial. E ele fala um negócio interessante. As ferramentas que a gente tem, sei lá, pega o Copilot, por exemplo, né? Você recebe um e-mail, o Copilot já te lê aquele e-mail, te dá uma sugestão de resposta, você no máximo edita ou faz as opções lá de resposta que você quer e responde o e-mail. O cara do lado vai usar o Copilot para ler aquele e-mail e escrever a resposta, né? Ou seja, tem o IA conversando com o IA. Aí você escreve um texto lá, perde um tempão, escrevendo preâmbulo, lá, chega lá, o cara joga no ChatGPT, pede para resumir e vai ler o sumário do que você escreveu. Então a gente está chegando num momento que a gente tem IA conversando com IA, IA além do que a IA escreveu, e o ser humano está consumindo o suco daquilo, né? Então a gente está talvez chegando num momento, e a minha predição vai nesse sentido, de que a gente está percebendo o quanto de coisa inútil que a gente escreve, o quanto de coisa de tempo inútil que a gente gasta com umas coisas que não geram nada de produtivo, né? Eu não estou pensando aqui na questão filosófica de se é importante a gente escrever bastante para, sei lá, discorrer dos problemas humanos. Não estou pensando aqui no ponto de vista mais pragmático e operacional possível, né? Minha predição é no sentido de que a gente vai chegar no momento que a gente vai perceber que a gente é tão prolixo que talvez a gente volte para o básico e aquela curva dos documentos jurídicos burocráticos e longos, ela começa a declinar e a gente passa a escrever menos, porque eu vou valorizar não é a quantidade, vou valorizar o que o ser humano gastou tempo fazendo de verdade, e eu vou ter que ser mais sucinto, vou ter que, enfim, me comunicar de maneira menos prolixa, mais direta, né? Enfim, eu acho que a gente vai caminhar para isso. Tem razão. Talvez a IA seja o que vai... Tem total razão. Essa mudança. E eu completo com outro aspecto, não disso, mas assim, do que eu vejo do número dessas produções, né? Do jeito que está indo, a internet, de maneira geral, como a gente vê, vai ser mais ocupada por robô do que por gente. Que não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, mas agora já foi. Agora já foi. O volume de produções, até os e-mails que a gente vai ler e vai responder, vai ser tão populado por robôs, por IA e tal, a gente vai ter um refluxo para o presencial forte. Que aí vai ter o contato individual mesmo sendo o divisor daquilo ali. Não digo para toda e qualquer tarefa, então, por exemplo, vai lá, vai responder um e-mail, beleza, mas vai ter algum tipo de contato, nem que seja um olho no olho ali e tal, que, já que a internet está populada demais, então vamos fazer o refluxo para cá. É sempre uma gangorra eterna, né? Vai para lá, volta para cá, vai para lá, vai para cá, mas do jeito que tá indo, meu cara,
Vai ser todo mundo vai começar a se duvidar. Pô, mas foi o cara mesmo que escreveu? Ah, mas será que a resposta foi, não foi? É isso. Concordo 100%. Vou só para finalizar aqui, esse mesmo professor, ele traz um exemplo das cartas de recomendação que ele escreve para os alunos dele, né? E que hoje ele pode escrever com IA de maneira tranquilamente. Só que ele fala que é o seguinte, o que vale essas cartas de recomendação? Não é o que exatamente está escrito ali, mas é a pessoa que está recebendo aquela carta falar, putz, esse professor, que é o professor de Wharton, o chefe da cadeira lá de business de Wharton, pegou o tempo dele, gastou tempo escrevendo uma carta para esse aluno. Então, esse aluno vale no mínimo 1 hora lá que esse professor sentou para escrever. Não é o conteúdo da carta, é o tempo que uma pessoa gastou para escrever aquilo. É isso que vale essa carta. Se a gente começa indo nessa linha, você vai, quanto que vale um post do LinkedIn gerado pelo ChatGPT? Nada, banal. Você para ler? Porque você sabe que aquilo é ChatGPT, né? Então, assim, o que vale o post é o que o Henrique parou o tempo dele lá para escrever alguma coisa, o que o Vitor parou lá para escrever 2 parágrafos com as ideias dele. Então, não é o conteúdo em si, é o tempo que se gasta para isso. E a gente vai começar a descobrir que tem coisas que o que vale é o tempo, tem coisas que o que vale é o conteúdo, e a IA vai resolver isso pra gente, né? Então, e eu acho que é nessa linha, concordo plenamente com você. A gente vai ter mais clareza do que vale de fato das tarefas que a gente executa no dia a dia, e eu acho que o presencial vai voltar para um certo ponto, porque a gente vai valorizar mais, apertar a mão, olhar no olho e ter uma conversa direta, né? Enfim, saber que aquilo é produção do meu intelecto, não do meu. Exatamente. É a prova dos 9. Henrique, cara, parabéns. Acho que assim, de todas as pessoas que eu conversei já, até desse mundo de legal aí, você tá com uma clareza absoluta com tudo que eu vejo, não da minha única perspectiva, é que assim, eu falo com tanta gente, assim, de tantas outras áreas, e às vezes uma solução de uma área serve para outra, só que eles não se encontraram ainda, sabe? As 2 áreas. E aí, como a gente traz tanta gente aqui, eu acho que você está numa linha aí de gestão jurídica, que eu acho que bebe muito da fonte de todas as outras coisas mais novas aí e produtivas e eficientes que a gente trouxe aqui. Então, parabéns aí pela sua trajetória. Obrigado. Tá bom? Prazer foi meu bater esse papo. Hein? E você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, busque o Henrique ali nas redes sociais, ou me busque, eu indico também aqui o Henrique, e não deixe de comentar, a gente usa dados aqui também para melhorar sempre a nossa produção, e os demais episódios são verdadeiras aulas, tá bom? Meu muito obrigado e até o próximo episódio.